Vamos começar mais um blog do editor com o vídeo 18, abordando janeiro de 96. Destaques para a primeira maratona de Curitiba, o recorde do Luiz Antônio em Fukuoka, batendo o recorde sul-americano, e cobertura da maratona de Nova York. Ok? Vamos lá? Então, nesse vídeo 18 do blog do editor, vamos abordar janeiro de 96. Vocês veem a capa aí com a Maratona de Curitiba, a primeira edição, ainda feita, foi feita inicialmente pelo Clube de Campo de Curitiba e não pela Prefeitura, como acontece até agora. Bom, a revista de janeiro tem como editorial a Maratona de Curitiba, comentando que ela foi muito bem organizada, foi feita por corredores, né, do Clube de Campo, que eram entusiastas e lamentavam a capital paranaense não ter uma maratona. E eu comento no editorial que Curitiba, essa corrida, começou muito bem, repetindo ou se pautando pela Maratona de Nova York, que não por acaso é um evento de enorme sucesso, porque ela sempre foi montada em cima de agradar os participantes, de tratá-los muito bem, não apenas a elite, lógico, tal, mas também aos outros chamados, eu preciso de falar, os outros 99,9%. Então, esse é o segredo de Nova York e que a Maratona de Curitiba fez muito bem, já copiando. Mas eu também critico no editorial uma coisa que também constatei em Curitiba ao acompanhar, eu não fiz essa corrida, que é, assim como a revista desde o começo fez muitas críticas aos organizadores, não críticas gratuitas, críticas para que as corridas melhorassem. E para que todo mundo se beneficiasse, o organizador, o patrocinador, o participante. Mas também começa a fazer algumas críticas aos corredores. Na Maratona de Curitiba, por exemplo, havia um lanche à vontade e gente pegando lanche, não só um lanche, pegando 2, 3 lanches. Além do que uma sujeira muito grande, a pessoa comia, pegava e jogava, tinha lixeiras, mas, enfim, eu comecei a fazer essa crítica em relação aos corredores por falta de civilidade, digamos assim, né? Aqui também eu apresento matérias sobre o Luiz Antônio dos Santos, que ele era o nosso principal maratonista. E ele conseguiu em Fukuoka, que é uma prova maratona, hoje continua existindo, uma maratona para elite, muito comum isso no Japão. Só elite que participam, 200 pessoas. Inclusive no Japão há algumas maratonas exclusivamente femininas para elite. Mas o Luiz Antônio, que já vinha do grande sucesso, ele tinha sido o terceiro em Boston, ele foi bronze no Mundial de Gotemburgo, tudo isso nós estamos falando em 95. Aí ele vai a Fukuoka e vence lá com um recorde de 2:09:30, recorde sul-americano, brasileiro e sul-americano. E ele é um fenômeno em termos de resultado. Ele já tinha vindo da vitória da Maratona de São Paulo aqui em 95. Em 95 ele começa com resultados muito bons em Boston, depois vem a São Paulo e depois ganha em Fukuoka. Muito bem. A outra coisa que eu gostaria de destacar é a Maratona de Nova York, que nós fomos lá participar. E um frio danado, terrível. Mas já eram 27 mil pessoas. Eu nunca tinha ido a Nova York correr, eu tinha ido um ano anterior ou 2, só acompanhar. E a prova é interessante, só que ela tem um inconveniente, até hoje, que você vai para a largada 2 a 3 horas antes, tem que chegar lá. Porque se você for pegar o último ferry boat, na época que eu corri lá era só ônibus, mas enfim, tem ferry boat e tem ônibus. Se você pegar o último, ou seja, para não ficar muito tempo esperando lá,
você fica 2 horas esperando. Isso não é num lugar legalzinho, não. Você fica sentado no chão. Se tiver frio e vento, que é comum, vento então é terrível, você fica lá 2 horas de bobeira. Eu acho um exagero, que é lógico, agora então que são 40 mil, 50 mil pessoas, é complicado. Mas mesmo assim, há um exagero, eu acho, que chegar 2 horas a 3 horas antes de Nova York. Então a gente mostra com uma página com várias fotos de brasileiros, inclusive, que na época, acho que ainda continua tendo, também para a elite, existe um torneio, uma classificação especial para a elite. E o que acontece? A equipe brasileira foi para lá com muita gente, tem uma foto aqui embaixo na página, conseguiu um excelente resultado. A prova foi vencida por quenianos que já começavam a mostrar a sua cara, né? Obviamente. Mas a equipe brasileira de elite saiu muito bem, principalmente no feminino, que ficou em 7º lugar, entre bambambãs lá. Destaque para Roseli Machado e 2 veteranas já, a Maria Domiciano e a Giri Mascarello, que nós comentamos recentemente. E nessa prova de Nova York, já participam simplesmente 300 brasileiros. Então aqui fotos, algumas fotos, inclusive daquela corrida do café da manhã, que tem antes, tinha troca, tem, imagino, faz muito tempo que eu não corro em Nova York. E eu me lembro de ter corrido, e essa é a primeira que eu corri 2 vezes. As 2 eu sofri, não gostei nada. Essa aqui eu tive câimbras homéricas, e eu cheguei como se fosse um robô, assim, nos últimos 500 metros, mas não conseguia nem andar, estava congelado, porque eu saí legal para correr, digamos, para fazer uma meta de 3 horas e meia, e corri muito bem. Mas eu tinha tido uma ameaça de cãibra nos dias anteriores, e aí no dia aconteceu a cãibra. E eu acabei andando, e eu estava de regata, estava pouca roupa, e estava 7 graus, com vento. E com um chuvisquinho de neve, digamos assim. Com isso, ao reduzir o ritmo, caminhar, correr um pouquinho, eu fui esfriando o corpo e fui congelando. E ao ir congelando, eu fui tendo mais câimbras. Ou seja, foi um horror de maratona em Nova York. E uma outra que eu vou correr mais para frente, alguns anos depois, vai ser a mesma coisa. Então eu brinquei há pouco tempo num vídeo, que me perguntaram qual a maratona que você mais gostou, eu falei, tem várias. Pode me perguntar qual que eu menos gostei. Eu falei, Nova York. Nova York, meu Deus do céu, é uma maravilha. Assim, é uma maravilha. É uma corrida sensacional. Todo mundo deve fazer, se conseguir pagar também, que é muito caro. Mas eu tive um azar danado ao correr. Aqui também mostra o mapa da Maratona Nova York, como já publicamos outras vezes, mas é um mapa bem interessante. A corrida chega em Manhattan, né, que é a ilha, só se fala sempre de Manhattan, mas passa antes nos outros bairros, Brooklyn, Queens, Bronx, Side State Island. Tá. Aqui, agora nós vamos à Maratona de Curitiba. São 2 provas da mesma cobertura, da mesma revista de janeiro, de 96. E eu comento com a Maratona de Curitiba, ótima, feita por corredores, né, que é o importante. E foi essa maratona, ela saía da cidade ali, do centro cívico, centro cívico, e ia lá para um bairro um pouquinho afastado, onde estava o Clube de Campo Santa Mônica, que é o organizador, quer dizer, os associados do clube, os corredores que fizeram a corrida. E a chegada aí, uma subidinha, assim, razoável, para quem está depois de 42 quilômetros ou 41 quilômetros, o último quilômetro é leve subida, mas enfim. E na frente ia o Diamantino dos Santos e o Odilis Vassal, um curitibano, do Paranaense. Enfim, estava bem definido com o Diamantino, experiente, e estava na frente, lá seus 10, 20 metros, e ia ganhar a corrida. Mas faltando 100 metros, havia uma curva e o staff não sinalizou bem para o Diamantino, que também estava cansado, obviamente, e ele passou reto na entrada esquerda ou direita, sei lá. O Odilis
viu que não, entrou certo e ganhou a corrida. E o Diamantino chegou a ter um ataque de fúria, porque naturalmente culpou o staff por não ter indicado para ele corretamente. Eu não me lembro como é que ficou a história no final, em termos de premiação e dinheiro, mas eu só sei que foi isso. Enfim, essa corrida, ela também teve uma surpresa, que a Venâncio, Maria Auxiliadora Venâncio, já meio veterana, ela também ganha a prova no final, em cima da Cleusa e Vineu. Bom, enfim, foi muito emocionante a chegada da elite. Participaram 1000 corredores, foi uma coisa incrível. A revista fez uma divulgação fortíssima e acho que ajudou, não, tenho certeza que ajudou. Já havia uma carência, né? Os curitibanos estavam lá, nossa, cadê a nossa maratona? Não temos mais. Então, 1000 corredores, sendo que 750 vieram de fora do estado de São Paulo, fora do estado do Paraná. Meu destaque tem fotos aqui da maratona, e eu queria lembrar que o Tuplé é um corredor de 82 anos, correu lá a sua 100ª e última maratona, segundo ele dizia que não pretendia mais participar. Aí, nós falamos sobre o ranking aqui, destacando. O que acontece? Para fazer o ranking, você tem que ter uma uniformidade. Então, se você entra numa corrida com o nome X, depois o outro se diminui, corta uma parte do nome, fica difícil você fazer uma seleção dos resultados. E também eu pedi aos organizadores que passassem a usar um critério para a faixa etária. Até que eu estabeleci, por favor, considerem a idade no último dia do ano. Mas nem todos faziam isso, faziam idade no dia da prova, no dia de 1º de janeiro. E com isso, tornava muito difícil elaborar o ranking, que já começa a ser feito com várias, inclusive entrando, no caso, a Maratona de Curitiba. Ok? Bom, essa é a edição de janeiro de 96, então o nosso 3º ano, né? Começou em 93. E espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês participem, mandem comentários, críticas, correções que eu possa, de erros que eu possa fazer, para que a gente usufrua melhor essa leitura comentada que eu estou fazendo das primeiras edições da revista até começarem a ser digitalizadas e que você também acesse aqui no site as últimos 14 anos de edições, você acessa aqui diretamente, a revista integralmente. E aqui essas primeiras a gente não conseguiu, nem vai conseguir digitalizar, então eu vou comentar para que as pessoas conheçam o que aconteceu, o que acontecia na época que a revista surgiu aqui no Brasil, e não só, também o que acontecia lá fora, de interessante, de evolução, tá bom? Muito obrigado.